Muito bem-vindos a mais um episódio aqui da Ghoul Prime Talks, o seu podcast para empresários e empreendedores que querem alavancar os seus negócios. E no episódio de hoje, um episódio especial, até porque eu estou aqui com um grande líder, uma pessoa que não tem o que falar dele, a não ser que ele é um grande empresário, um grande palestrante, um grande mentor, líder de marketing multinível, mais conhecido do que o Luiz não existe. Bem-vindo, Luiz. Como que você está? Ô Vinícius, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui no Ghoul Prime. Né? Eu assisti seus episódios e é incrível o Atlas, todo o trabalho que você desenvolve, a sua carreira, a sua história, a sua família. É uma honra estar aqui com você. Que isso, fico feliz de você estar aqui, até porque eu quero ouvir a sua história. E a primeira pergunta, a gente já começa com ela, quem é o Luiz Francisco? Cara, o Luiz é uma pessoa que adora desenvolver outras pessoas. Eu adoro enxergar as oportunidades. Eu sou cristão, pai de 3 filhos, uma pessoa apaixonada por execução, por fazer as coisas, por empreender, por desenvolver, por ter ideias, por construir algo que as pessoas ainda não enxergam, por construir algo que ninguém fez ainda. Eu gosto de ir na frente. Isso é uma boa qualidade. Não é à toa que todos os produtos e coisas têm a ver com isso, né? Hoje a gente vai falar da Rainmakers, a gente vai falar do Código Diário, a gente vai falar de todos os ecossistemas que você está trabalhando hoje em dia, certo? Mas eu quero ir um pouquinho lá para trás. O Luiz, qual era o primeiro sonho do Luiz? Como que foi o primeiro emprego do Luiz? O que despertou o empreendedorismo em você? Olha, graças a Deus, meu primeiro emprego durou 3 dias e nunca mais tive outro. Temos isso em comum também. Falaram que esse negócio de emprego é bom, é não. Mas o meu primeiro emprego, cara, eu cresci com um pai empreendedor, uma família de empreendedores, várias histórias da minha família muito bacana. Meu avô era um bananicultor que chegou num baleeiro espanhol sem saber ler e escrever e construiu ali uma grande fortuna. Onde o meu pai foi uma pessoa que ganhou uma bolsa de estudos para estudar engenharia em Coimbra, porque ele ganhou uma Olimpíada Nacional de Matemática, construiu uma fábrica de filtros. Eu cresci no meio de uma equipe de vendas, vendo meu pai dar treinamento para vendedor porta a porta. Isso foi uma experiência única e eu transporto isso para os meus filhos hoje. Mas ele vendeu a empresa dele muito jovem. Eu devia ter os 15, 14 anos, mudamos para Indaiatuba, ele assumiu a empresa do meu pai, e aí quando grandes magazines no Brasil, 2 grandes fecharam, que era do mesmo dono, Mapim e a Mesbla, a importadora, que era um negócio que ele não entendia, era do meu avô, ele acabou abrindo Concordata, e aí minha vida mudou. Ou seja, até essa data eu estava na faculdade, eu queria ser militar, eu queria ser piloto de avião. E meu pai não queria que eu... Não por não gostar da carreira militar, meu pai até gostava, mas ele queria que eu fosse empreendedor. Sabe aquela história de pai, né? Você fala, poxa, Luiz, você vai ser aviador, vai estar na aeronáutica no Brasil. Os caras têm mais brigadeiro do que avião, tem mais general na aeronáutica hoje do que avião, né? Sim. São 480 generais para 40 aviões. E você traz essa cultura militar também, né? Porque você tem uma disciplina, você tem um trabalho muito grande na neurociência, você estuda o comportamento humano, e então você acabou trazendo desse desejo, dessa vontade. Eu gosto muito da academia militar. Acabei saindo e meu pai me comprando, né? Eu tive um pequeno acidente, ele falou assim, você vai ficar encostado aí, os caras, um dia falta avião, outro dia falta peça, outro dia falta não sei o quê, não tem nada a ver, você tem uma capacidade melhor do que isso, maior do que isso, mas eu queria servir, eu queria ter essa história. Mas aí ele falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, o que é que você quer para estudar? O que é que você quer para concluir? Eu falei, pai, eu quero o seguinte, eu quero que você alugue um apartamento em frente à praia, um carro novo e estudar à noite para ir para a praia de manhã. Tipo, zoando, né? Ele falou assim, fechado. E assim eu comecei minha faculdade. No 3º ano de faculdade, ele me liga e fala, cara, quebrei. Eu não consigo pagar a tua faculdade, teu carro é leasing, você vai ter que devolver. Ou seja, quase um estelionato, né? Do 80 do nada. A 0. E aí ele falou, filho, você vai ter que arrumar um emprego. Eu falei, pai, o senhor já teve emprego na vida? Ele falou, não, eu estudei, fui empreender, montei minha empresa quando cheguei no Brasil. E o seu pai?
O meu avô, não, seu avô é imigrante, não sei o quê, também não tem emprego. Como é que você quer que eu estrague uma tradição de família? Né? É impossível. E aí, eu tinha um tio que tinha uma loja de tinta, fui pedir emprego para ele, mas quando ele falou quanto eu ia ganhar, eu falei, não dá para pagar nem a faculdade, nem o carro, nem o aluguel, essa conta não tá certa. Conta né? não fecha, né? Conta não fecha. E aí eu perguntei, quanto é que eu vou ganhar? Ele falou, sei lá, hoje, R$2.000. Se eu trabalhar o dobro, eu ganho 4? Não. Só a comissão, quanto custa? Pra você ganhar 4 mil na comissão numa loja, você tinha que morrer de trabalhar. E aí eu lembrei das conexões, né? Meu pai era muito bem relacionado, meu avô também. Aí tinha uma pessoa que eu sempre agradeço, sempre falo dele porque foi uma bênção. O Israel Pinto, dono do Sucucamp, eu subi lá e falei, Israel, eu preciso de uma oportunidade. E aí ele falou pra mim assim, claro, Luizinho, o que você quer? Precisamos de um representante. Eu falei, não quero trabalhar, esse negócio de... Eu quero comprar e vender. Você tem dinheiro? Não tenho, mas eu tenho cheque. É quase a mesma coisa, né? Se você depositar daqui 60 dias. Vai ter dinheiro. E aí ele confiou em mim, me deu crédito, comecei a comprar, vender. Tava indo bem, muito bem. Meu pai muito mal. Voltei de Santos um fim de semana, meu pai estava magro, tinha envelhecido 6 meses em 10 anos. É isso que a dívida faz com as pessoas, né? Sim. E eu desenvolvi uma linha de produtos para motel, de um jeito muito inusitado. Eles iam jogar fora os produtos, o Israel ia jogar fora os produtos, e esses produtos, porque compraram sem nacionalizar a embalagem, e o chocolate com recheio chamava Goza, e o chicletinho chamava Grosso. Ele falou, cara, como é que eu vou vender isso em um negócio com recheio escorrente chamado Goza? Tipo assim, até uma piada de mau gosto, né? E aí eu ia jogar fora, falei, não, mas você vende pra mim? Ele, o que você vai fazer com isso? Eu falei, problema meu, você ia jogar fora, quanto você faz? Faço 20% da nota fiscal. Aí eu embalei 2 Goza, 4 Grosso e dali vender em motel. E aí eu fiz uma linha de produtos para motel. Ninguém olhava muito para isso. Quem passava, os próprios representantes de empresa não davam muita atenção. E aí eu fiz muito dinheiro com isso. E ganhava, sei lá, no 1997, R$5.000 era muito dinheiro. Sim, claro. Era muito, pagava o carro, frente à praia, minha vida Já continuava. pagava tudo certo. Tudo certo, sobrava dinheiro. Meu pai precisando de ajuda. Falei, pai, vou trazer minha empresa aqui pro interior, o motel tem muito interior, a gente vai arregaçar. Só que o transatlântico dele afundando era muito para minha empresinha. E aí, em 1999, eu estava com R$250.000 de dívida no meu nome. Você assumiu tudo que Não estava assumi. Sabe aquela história de empresa familiar? Vai pegando um crédito ali para pagar um negócio que está estourando ali. Não era... Mas a vida dele, ele tinha um patrimônio, com a concordata ele não podia se desfazer do patrimônio, tinha que bancar... Queira ou não queira, pega do filho, pega o nome, vai indo, tentando empurrar com a barriga. Entendeu? Vai até que chegou num dia 250 mil. Coloca 250 mil em 1999. Quanto é isso? Hoje 1 milhão e pouco. Imagina você com 23 anos de idade. 4º ano de direito. Não sabe o que fazer. É exatamente a história que eu passei. Eu sei bem o que é isso. Sócio diamante do Serasa. Né? Eu acumulava milha em dobro no Serasa. E foi aí que eu conheci o multinível. Salvou minha vida. E a dele também, né? Que essa era a próxima pergunta. Como que entrou para o multinível? Quem foi o seu primeiro convite? Meu primeiro patrocinador. O primeiro patrocinador foi a Sandra. A mãe dela era uma comadre da minha mãe. Ela fazia serviços de costura em geral, tinha uma pequena confecção. E aí a Sandra, olhando pra gente, sabia, nós éramos muito próximos, a família, assim. Poxa, Luiz, você tem tanto talento, fica por aí vendendo produtinho e tal. Tem uma empresa de turismo que vai vir pro Brasil, eles estão recrutando pessoas que nem você e não sei o quê, para trabalhar no mundo inteiro, para ganhar dinheiro, aquela história toda do convite, né? Aí cheguei aqui, vi uma sala com 500 pessoas no Clube Homes, todo mundo de terno e gravata, batendo palma. Eu achei que era uma seita religiosa. Aí, de repente, a galera senta, apaga a luz, vem um vídeo, o vídeo explode, todo mundo pula do meu lado. Cara. Fala, isso aqui não deve ser um negócio muito certo, não. Mas aquele motivacional lá... Aquele motivo que você nunca viu na vida. E aí chegou um cara de terno azul no palco, mostrando na primeira parte o produto de viagens para o mundo inteiro, um clube, um timeshare. Compra um apartamento ou compra uma assinatura para poder passar férias 7 dias por ano em qualquer lugar. Eu não estava entendendo nada, porque eu não tinha dinheiro para ir para Santo André. O cara queria falar que foi para Portugal, para destinos e etc e tal. Aí veio uma segunda parte falando, olha, você pode revender isso aqui, indicar, participar da nossa equipe, nós damos treinamento, não sei o quê, e você pode ganhar dinheiro. Eu falei, opa. E aí ele chegou assim, você entende que
É muito Você já tinha toda a bagagem de vendas, né? Então... Só que ele falou uma coisa que explodiu minha cabeça. Você prefere ganhar 100% de você ou 1% de 1.000 pessoas? Na hora, eu respondi 1% de 1.000 pessoas. Imagina se eu tivesse 100 pessoas iguais a mim, ou melhores do que eu, a gente nunca sabe, né? Um é melhor, outro é pior. Sim. Falei, isso faz muito sentido. Ele falou, se você depender do seu próprio esforço, chega uma hora que você não vai dar conta, porque a gente, né? Ninguém vai para lugar nenhum sozinho. E quem tiver aqui, eu vou ensinar a fazer isso. Não é ensinar a vender, é ensinar a duplicar. E aí me pegou. E eu falei, opa, quero fazer parte, tô dentro. Ele falou, você tem 3 amigos? Eu pensei, cara, separa esse canto esquerdo da sala para mim, eu vou trazer todo mundo. E aí ele me falou que para entrar no processo deles de recrutamento, eu tinha que estar no clube. E custava R$4.000. Aí eu matei todos os meus amigos nessa época. Eu me achei fora. E aí ele fez um trabalho muito bom comigo, de sentar na minha frente, aí veio o medo, aí veio o cortisol no sangue, né? Bum! Quando o cara te cobra alguma coisa e você tá ferrado, você não tá com aquela mentalidade de abundância. Eu não vou conseguir, né? Eu não vou conseguir, é caro, não tenho. A escassez grita. E aí ele senta na minha frente e falou, olha, se não fosse como processo é uma coisa importante. Naquela hora, eu queria ir embora. Não tinha R$4.000. R$4.000 em 1999 era 20 mil hoje, quebrado. Eu não tenho 20 mil reais. E detalhe, à vista, não aceita cartão. Não que eu tivesse cartão. Mas não aceitava. E aí a minha amiga assim, não, você preencheu a ficha, você tem que participar da entrevista. Se você for embora sem participar da entrevista, você vai me deixar mal. Ninguém gosta de ser cobrado e falar que tá duro e não tem dinheiro, né? Aí você vai com aquela cara de enterro, né? Você tem pro cara, eu falei, amigão, não tenho. Ele, mas por que você não tem? Eu falei, cara, não tenho, porque eu não tenho. Aí ele falou assim, mas diz uma coisa, você gostou? Esquece o dinheiro. Aí é a técnica, né? Esquece o dinheiro. Se você tivesse dinheiro, você entrava? Você acha que você consegue ganhar dinheiro aqui dentro com o nosso produto, revender, indicar? Cara, eu consigo muito. Bom, então você já decidiu. Se eu resolver o problema de dinheiro, você entra? Eu entro. Ou seja, já veio dopamina, ocitocinas, Já tô dentro. Já tô dentro. E eu falei, mas diz uma coisa, Luiz. Quem é a pessoa que você mais ama no mundo? Minha mãe, meu pai. Se eles tivessem de R$4.000, tivessem entre a vida e a morte, se não conseguisse, eles morriam. Você arrumava? Arrumava. Então, seu problema é falta de dinheiro, é falta de coragem. E aí ele começou a conversar comigo, cara, e eu comecei a elevar meu nível de consciência, eu falei, é verdade. Eu falei, não é um papo de vendedor, nem uma técnica agressiva. Ele simplesmente tirou o meu medo, a minha visão de escassez. Ele explicou de uma forma mais assertiva. Tirou a minha visão de escassez e falei, cara, não, com certeza eu arrumava. Eu não ia deixar meu pai morrer por causa de R$4.000. E aí eu pensei, cara, mas a minha vida financeira tá um caos. Eu preciso desses R$4.000. E aí eu consegui os R$4.000. Enfim, emprestado aqui, ali, me virei, vendi coisas que não usava. Aí quando a janela killer é aquela janela de gatilho de escassez. Quando ela entra, ela apaga as suas janelas de raciocínio. Você não pensa mais nada, você quer ir embora. Quando elevou meu nível de consciência e abriu minha criatividade de novo, eu pensei, cara, tem um monte de coisa que eu não uso. Um monte de coisa que eu posso pedir, um monte de coisa que eu posso fazer e tal. Aí eu consegui, meu pai ficou louco, porque meu pai não tinha ido, achou que era uma roubada. E eu fui uma semana, um mês e nada aconteceu. Nada, zero aconteceu. Aí eu olhei pro cara e falei, fiz dívida, meu pai tá em cima de mim e esse negócio não funciona. E aí ele falou outra frase que mudou minha vida, que acho que foram as duas que foram as mais impactantes. Tem 3 maneiras de você fazer esse negócio. De qualquer jeito, do seu jeito, do jeito certo. Qual que você quer? Foi do jeito certo. Mas eu tô fazendo do jeito certo. Não tá. Ele olhou a metodologia de treinamento. Você fez sua lista de amigos? Fiz. Classificou? Classifiquei. Deve ter classificado errado. E aí ele foi me explicando quem que eu pus nos meus amigos. As pessoas que eram... Mais próximos. Os filhinhos, os caras que tinham a situação de vida que eu tinha, com os pais ricos, que estavam na faculdade, que não queriam, não precisavam. Aí ele falou assim, quem são as pessoas que acreditam naquilo que você acredita, que têm disposição, disponibilidade e coração ensinável. Uma técnica simples refez minha lista. Quem eram essas pessoas? As pessoas que eu encontrava nos lugares, nos pontos de venda. Vendedores da Philips Morris, não sei o quê, da Elma Chips, que bom. Pessoas que tinham os família, representantes comerciais. Um teto de ganho na empresa que eles trabalhavam. Os que tinham ambição para empreender poderiam gostar daquilo part-time. E aí eu apliquei a técnica tanto de convite quanto tudo aquilo que eles ensinaram, eu entendi, abri uma ficha
E foi uma conversa e mudou minha vida. Ganhei o primeiro R$1 milhão antes dos 24 anos. E aí é a semente que você criou os 8 hábitos. Foi com essa que eu criei o Código dos 8 Hábitos. Aí eu entendi que não é técnica de venda sim, mas existe uma parte emocional antes da técnica de venda, que é a escassez, o paradigma, a crença limitante, a ambiência. E aí eu falei, cara, se você fizer isso aqui completo, a gente... Fiquei lá com eles 2 anos, fiz muito curso, recebi muito curso, muito resultado, paguei as dívidas do meu pai. E aí depois eu saí para empreender. E já que a gente entrou no assunto, me fala um pouquinho dos 8 hábitos para a nossa audiência. Os 8 hábitos, hábito é aquilo que a gente faz sem pensar. E 40% do que a gente faz na vida são hábitos, né? Tudo. Escovar dente você faz sem pensar, dirigir você faz sem pensar, a gente faz um monte de coisa sem pensar. Só que a gente tem hábitos empresariais, hábitos ou rotinas que nos coloquem de frente com aquilo que a gente realmente precisa fazer. E os 8 hábitos é isso. O primeiro hábito é o hábito da visualização, storyboard, quadro dos sonhos, né? Acreditar naquilo que você... Olhar tudo aquilo que você quer, acreditar que vai conseguir e visualizar todos os dias seus objetivos. O hábito 2 é o compromisso. O que eu vou abrir mão? Porque não dá para você querer mudar de vida sem abrir mão de alguma coisa. O que você vai abrir mão? Você vai deixar de estar no Instagram para estudar, pagar a Netflix para ler, treinar melhor as pessoas, ver melhor o seu negócio, entender as oportunidades. O terceiro hábito é, depois que você se comprometeu, você precisa da lista. Ou seja, o seu network, CRM, contato, ou seja, seja a sua empresa, você precisa de bons funcionários, bons clientes. O hábito 4 é o hábito do recrutamento, do contato e do agendamento. Tudo na vida, até para namorar a gente precisa, contato. Como é que eu me conecto com pessoas? Quais são as técnicas de agendamento, de contato? O hábito 5 é apresentar você, o seu negócio e ter técnicas de fechamento, baseado em exploração de necessidade, não em convencimento, em exploração de necessidade. Manda no mundo quem sabe fazer pergunta, não quem tem as respostas. O hábito 6, que é o acompanhamento. Ou seja, eu preciso acompanhar tanto quem trabalha comigo, como as vendas, tudo precisa de acompanhamento. Que é onde a maioria dos empresários, inclusive, tem essa pecado, né? Acompanhamento. Jesus treinou 12 por 3 anos. Ele mesmo, ele próprio treinou, não delegou, não falou, deixa aí, criou fazedores. Acompanhamento. Aí a gente tem... E se você vê todos os discípulos, é exatamente o que você falou, mente ensinável, coração bom, disposição, disponibilidade. Jesus poderia ter recrutado pessoas mais ricas do que os discípulos dele? Com certeza. Mais sábias? Com certeza. Por que ele não pegou pessoas que sabiam mais sobre o evangelho, por exemplo? Porque essas pessoas talvez não tinham disposição, já tinham dinheiro, ou já conheciam copo cheio. Será que elas teriam disponibilidade, um cara que tem dinheiro para sair por aí com ele, pregando? Será que eles tinham os mesmos valores e propósitos ou coração ensinável? E mais que isso, ele quis provar que com as ferramentas socioemocionais corretas, ele transformaria qualquer pessoa que tivesse disposição, disponibilidade, coração ensinável, elemento de propósito em grandes pessoas. Pessoas que estão vivas até hoje, né? São lembradas até hoje, você imagina? Sim. Então, ao escolher pessoas comuns, pessoas com defeitos emocionais, né? Você pega Tomé paranoico, você pega Pedro emocionalmente instável, uma pessoa intragável, Mateus com fama de corrupto, Judas dissimulado, pessoas imperfeitas. E aí ele quis provar que com acompanhamento, o hábito 6, com treinamento e com as ferramentas socioemocionais corretas, ele poderia transformar qualquer pessoa e que tivessem essas características. E aí depois a gente tem a verificação do progresso, que é o 7º, ou seja, como é que foi minha semana, e aí eu vejo onde eu errei, onde eu acertei, para aplicar o treinamento da semana que vem, o acompanhamento da semana que vem, e o 8º, que é o mais importante, duplicação. Se você tem 10 pessoas, seus filhos vão te duplicar, seus colaboradores, seus vendedores, sua equipe. Agora eu pergunto, você é uma pessoa duplicável? Ou seja, o que você faz... Você é inspiração para outras pessoas? Você tem disciplina? E eu pedi para o Luiz falar sobre os 8 hábitos, porque conhecendo, né, eu sei que ele usa isso como base para... É como um princípio mesmo, para todos os programas que ele vem desenvolvendo. Não é à toa que o Luiz é um grande sucesso na área do marketing multinível e de todas as empresas que ele já passa. Uma delas é a Rainmakers, né, que a gente está trabalhando efetivamente todo santo dia atualmente com essa missão de construir o radar, de impactar o máximo de pessoas possíveis.
Me fala um pouquinho da Rainmakers. Cara, a Rainmakers começou de a gente pegar toda essa bagagem de treinamento que a gente usou dos últimos 20 anos para envelopar isso, ensinar para as pessoas como montar célula, como aplicar os 8 hábitos, uma coisa simples. Por que 8? Cara, porque é o básico, é fácil, todo mundo duplica, qualquer um entende, é um processo, é uma cultura de vendas que qualquer empresa pode ter. Então a gente tinha essa missão de 2014 a 2024, 10 anos, curso, livro, palestras, imersões, só que aí parece que a gente ficava no meio do caminho, sabe? Não dava aquele acompanhamento. E aí muitos alunos progrediram, muitos empreendedores com a gente. Pô, se todo mundo tivesse dentro da mesma comunidade para a gente continuar aplicando. Com os mesmos princípios, mesmos valores, mesmo propósito, né? Pegar aquelas pessoas que acreditam no que a gente acredita e montar uma comunidade, porque durante a Omni e durante 10 anos a gente treinava aquela equipe todo dia. Eu não acredito que uma pessoa seja transformada numa mentoria de 3 dias, vira muita chave. Mas a maioria das pessoas, depois que sai da mentoria, uma semana depois, 2 meses depois, não lembra mais e não aplica mais. Sim. Para você mudar uma programação que fizeram em você de 30 anos errado, numa escola que te ensinam errado, paradigmas, crenças limitantes e tudo, a gente precisa de tempo. Falei, cara, isso precisa ser um processo contínuo. E aí a Rainmakers montar uma comunidade pareceu algo lógico, para a gente pegar toda essa experiência, né, e transferir para as pessoas e ver o que acontece. E os fazedores de chuva, né? Os fazedores de chuva, não é à toa, né? E fala um pouquinho da sua estrutura da Omni, que você trouxe muitas das coisas da Omni para a Rainmakers atualmente. E vamos finalizar com a cereja do bolo, que é falar sobre o Código Diário, que esse é o novo projeto, é a nova casa do Luiz. Eu queria que você falasse um pouquinho deles. Quando a Omni foi o primeiro marketplace do Brasil, foi um projeto que começou naufragando, como normal. Quando fala assim, eu gosto de fazer o que ninguém faz. Cara, isso tem 2 preços que eu aprendi ao longo do tempo. Você pode ter ideias maravilhosas, mas eu já tive muitas ideias que fracassaram, porque timing é uma coisa importante. Com certeza. Então é revolucionário, mas não está na hora certa. E a Omni foi uma delas. Não estava na hora certa para a loja virtual. Mas, como tem Jim Collins, que é diretor foi diretor durante muitos anos da cadeira de empreendedorismo de Stanford, ele falava o seguinte: quando você tem uma ideia ruim, mas você tem pessoas boas, a pessoa pivota e transforma aquela ideia ruim numa ideia boa. Sim. Quando você tem pessoas ruins com uma ideia boa, a empresa quebra. A Pixar é um exemplo disso. E a Omni foi assim. A gente tinha uma ideia que não era tão válida como um time bom, aí o time olhou e falou assim, pô, e se a gente tivesse a loja virtual? Pô, mas a loja virtual ainda não está no dia e aí não vendia. Pô, mas se a gente trouxesse essas pessoas aqui para treinar os 8 hábitos e ensinar a ser pessoas melhores? Legal. E se a gente pedisse para ela trazer os produtos? Aí a loja não vendia, mas o B2B vendia. E aí a pessoa também queria aprender sobre loja virtual, porque todo mundo ali sabia o que era o futuro e a gente vendia isso, é o futuro. E aí esse B2B começou a crescer. 2004 eram 5.000 lojas. Montamos um armazém particionado, o primeiro do Brasil. Montamos junto com a Braspag o primeiro meio de pagamento do Brasil, checkout com comissões distribuídas, tal, que depois o sistema virou o Moip, que depois virou o PagSeguro. E a Omni virou um grande sucesso. 20 mil pessoas se reuniam para troca de negócios todas as quartas-feiras. Treinamento, troca de negócio. Treinamento, troca de negócio. Desenvolveu milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas por anos, que hoje estão até hoje, aí grandes lojas, grandes marcas que cresceram junto com a Omni. E foi uma grande experiência. Teve seus erros, também como tudo, mas foi uma grande escola, foi uma grande experiência de empreendedorismo. E aí as pessoas que participaram desse momento, que enxergaram esse momento, que foram incentivadoras, né? Inclusive o CEO e fundador da Rainmakers, da Business Community, né? Da Rainmakers Business Community, o João, ele era um lojista da Omni. O Castilho, que foi o fundador da Bizanet da Cielo, vendia para a comunidade da Omni. A Cristina Carvalho Pinto, eleita 2 vezes a mulher mais influente, era agência da Omni. E todos estão no boarding hoje. Todo mundo com aquela coisa, Luiz, a gente tem que construir aquilo de novo, mas com a experiência que a gente tem hoje. Né? E foi isso que a gente trouxe da Omni para a Rainmakers, essa história de muito sucesso, de também ter uma fundação que ajudava 10, 15 mil crianças na área de empreendedorismo, em assistencialismo no Brasil inteiro. Cada
célula da Omni, e estava nos 27 estados, tinha uma consultora social, e essas 20 mil pessoas pagavam para entrar, e era tudo revertido para ação social, tá na internet, R$1 milhão todo mês para ação social. Uau! Que naquela época. Transformação. Imagine nos dias atuais quanto que seria isso, né, convertido, e quantas vidas vocês ajudaram nesse processo. E hoje a Rainmakers, ela está absorvendo tudo isso, ela está crescendo, ela está indo célula a célula, crescimento exponencial, que a gente vê isso acontecendo, né? E eu vejo que a Rainmakers é o próximo unicórnio, é a próxima Omni, é o que vai despencar toda essa jornada sua. Eu tenho certeza, sem a menor sombra de dúvida disso. Não é à toa que o nosso boarding é tão forte quanto a isso. E só para encerrar esse assunto da Rainmakers, só para vocês saberem, nós temos um Business Day presencial de 15 em 15 dias. Nós temos o Business Day online, que é toda quarta-feira a nível nacional para todos os membros. Vocês podem acessar a qualquer momento, todas as quartas-feiras. Procura aqui no grupo, eu vou deixar aqui no link o grupo do Tozinho, que ele é o diretor de célula, para que vocês possam ter acesso e tudo mais, dar mais informações sobre a Rainmakers e saber um pouco mais sobre cada uma dessas coisas, tá? E a cereja do bolo, Luiz, o que a gente transforma a mente, a mentalidade, trabalhando toda essa experiência, neurociência, trabalhando toda essa disciplina, eliminando o cortisol, aumentando a dopamina, que é o código diário. Cara, o código diário, ele nasceu da experiência de treinar pessoas todos os dias e fazer a diferença. Eu penso, uma pessoa que ficar 6 meses ou 1 ano, todo dia com disciplina de acordar cedo, fazer nem que for 10 minutos de exercício em casa, fazer suas orações, seus agradecimentos e fazer o setup do cérebro para a abundância ao invés da escassez, a pessoa não tem como fracassar na vida. Problema, a maioria das pessoas sabem, mas não aplicam. Como é que a gente faz elas aplicarem? Criando no maior programa de disciplina, né, e inteligência emocional e execução do país, que acabou se tornando o código diário. Ou seja, se você não tem disciplina para fazer, se junte a nós, porque dentro de um grupo, dentro de uma ambiência, você vai fazer. Tipo o AA da disciplina. Né? Você acaba se tornando um personal da mente, né? Um personal da mente. Por exemplo, quando eu sou uma pessoa assim, você gosta de ir na academia, Vinícius? Gostar eu não gosto, mas precisa. Também não gosto. E aí eu aprendi que eu tenho que fazer o que eu não gosto, isso é liberdade, né? Com liberdade certeza. E maturidade, a gente fazer o que não gosta. Mas, putz, se tiver uma ajudinha, melhor. Com certeza. E aí é o personal, porque ele vai saber qual exercício eu vou fazer, eu não falto porque eu tô pagando, ninguém gosta de perder dinheiro. E aí ele Até porque tem uma pessoa motivando ali te você. motivando, pegando exercício, trocando exercício e tal. E eu tô lá e eu pensei o seguinte, cara, se tivesse um personal da mente e as pessoas pagam R$120, R$150 por hora, né? Você pagaria R$30 por dia para ter o personal da mente, aplicativo, as aulas gravadas, resumo de aula, grupo, conjunto com aquelas pessoas que estão querendo a mesma coisa que você. Você pagaria R$30? Eu pensei, cara, eu fiz o pitch. E aí a gente teve a ideia e o pitch começou aí, as pessoas começaram a se matricular e isso virou o código diário. Um programa e depois virou, quando a gente começou a colocar o conteúdo, são 7 ciclos dentro desse ano, e a gente começa com a parte de mentalidade, depois com a parte de hábitos, e aí a gente acabou resolvendo no código diário um problema muito atual que é a SPA, que é a Síndrome do Pensamento Acelerado, que hoje acomete quase todos nós, com muita informação no córtex cerebral, né, no córtex frontal. A gente é exposto... Uma criança de 7 anos hoje é exposto a mais informação do que um pensador na vida inteira na Grécia. As informações dobram a cada 2 anos, 1 ano. Negócio absurdo. A gente é exposto a muita informação todo dia. Quando o córtex gasta o cérebro, ele não tem toda essa capacidade, cansa. O cérebro tem que mandar mais energia para lá. Tira da onde? Do foco e da memória. E tá todo mundo falando que tem TDAH? Uhum. Os médicos diagnosticando a maioria como TDAH, todo mundo fala que acorda cansado, todo mundo tem problema para dormir, aí toma remédio para dormir, toma remédio para acordar, não tem concentração, não tem... E tudo isso, a maioria das pessoas, não todos, mas muito disso é do SPA. E aí a gente ensina técnicas de gestão da mente para você colocar o seu cérebro em foco de novo, todo dia, até virar hábito. E essa acho que é o grande diferencial. A gente fazer o que precisa ser feito todo santo dia com o personal da mente, cuidando do que precisa ser feito. Isso é uma execução diária. Isso é uma disciplina real.
e por isso que o resultado acaba se tornando inevitável. Inevitável. Luiz, nosso tempo, infelizmente, já mais do que se encerrou, o pessoal já avisou ali mais de uma vez, mas a gente tem muito assunto, eu tenho certeza que eu vou trazer você mais vezes para a gente poder conversar e falar cada um desses assuntos individual, separadinho, mas foi um prazer imenso ter você aqui, né? Ouvir as suas histórias. E o que vocês precisarem do Luiz, é só seguir @luizfrancisco76 ou aqui no link abaixo vai estar a nossa comunidade, os nossos links, tudo certinho. Luiz, prazer falar contigo, obrigado. Um último recado pro pessoal? Bom, o recado é que eu vou te entrevistar na Rainmakers pro Atlas. Eu também quero entender tudo dessa história maravilhosa que você tem. E o último recado é o seguinte, disciplina e liberdade, pessoal. Seja dentro de uma comunidade onde vocês consigam aplicar isso, mas vocês querem realizar seus sonhos? Vocês querem melhorar de vida? Querem ter liberdade? Tenham disciplina. A disciplina vai fazer com que vocês sejam um exemplo para outras pessoas e muda todo o ambiente em volta. Então, se eu quero a dica, disciplina. Disciplina, oração, conhecimento e sai para fazer, porque eu sempre falo para meus alunos o seguinte, a palavra Deus, né? São 4 letrinhas, mas as 2 do meio é eu. Ele está dentro de você. Se você acreditar e tiver disciplina e rotina, tudo que você acreditar vai acontecer. É isso. É isso. Luiz, obrigado mais uma vez. Tamo junto. Meus queridos, assim se encerra mais um episódio aqui da Gul Prime Talks, o seu podcast para empresários e empreendedores que querem alavancar os seus negócios. Permaneçam bem, permaneçam seguros, que Deus abençoe o dia de vocês e nos vemos no próximo episódio. Fiquem com Deus. Tchau!